Pois é, muito interessante. Nós estamos vivendo, ah, estamos vivendo hoje em dia, no dia a dia no nosso mundo complicado, e que na realidade nós precisamos tomar vamos ter um pensamento diferente a respeito das coisas que estão acontecendo. O mundo parece que de repente virou de cabeça para baixo. Hum? É confusão, é guerra, é um monte de situações, é gente com muito mais fome do que já viveu, e é muito político falando bobagem, criando um monte de confusão que ninguém sabe por quê. Além disso, tem um monte de gente partindo da Terra que nós nem sabíamos que a coisa ia acontecer de uma forma tão rápida. Inclusive com a perca do Papa na última terça ou quarta-feira, né? Acho que foi quarta-feira. Foi segunda, então eu já matei ele um dia depois, entendeu? Então, na realidade, nós vivemos esse momento e aqui eu também começou a me chamar a atenção o número de pessoas com doença, né? O número de pessoas enfermas dentro da casa. Né? Toda semana a gente descobre mais um. Ah, eu brinco que a Érica deu o chute inicial na bola e o resto do time resolveu agregar. Né? E começou aí a confusão. Para variar, ela trouxe a arquiteta junto para poder também fazer dupla ali, né? E os outros foram entrando de balaio nessa história. E aí você para e começa a pensar assim, peraí, isso quer dizer alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo e faz com que nós tenhamos uma outra postura, tenhamos que ter uma outra postura, vamos enxergar isso com mais tranquilidade. Aí como o Marcelo ficou dodói hoje era ele que ia fazer a palestra, e obviamente eu fui assim meio convocado, livre, espancado à vontade, né? Me chamaram de tudo hoje, plano B, né? Coisas do gênero. Eu resolvi falar de inteligência emocional e espiritismo, caminho para a reforma íntima. Nós sempre ouvimos falar muito em reforma íntima, né? Você vem para a casa espírita para viver e aprender a fazer a reforma íntima. Só que essa reforma íntima é complicada, né? Nós sempre nunca nos entendemos muito bem com a tal da reforma íntima. Mas nós continuamos trabalhando em cima dela. A assessora vira para mim. O livro dos Espíritos nos diz uma coisa simples e muito interessante. Nenhum homem possui todos os conhecimentos e é pela união social que eles se complementam, uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Essa é uma das informações mais claras e mais lógicas que existe da nossa reunião nesse planeta. Só que, assim, uma das coisas que envolveram os homens nesse processo todo foi os bens materiais, né? O ter, em algum momento, passou a ser maior que o ser. E aí as pessoas se unem, elas não se unem, elas se associam para ganhar mais. E hoje o mundo está nos cobrando uma outra atitude. Ele está nos cobrando uma postura de aproximem-se para se ajudarem a vencer as confusões que estão em volta. Érica, avaliação da emotividade. Cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. É Joana que nos traz. Nós temos que entender o que nós sentimos. Nós aprendemos durante tanto tempo a fingir que não estávamos sentindo nada, ou tentando sentir alguma fantasia, e não entendendo muito bem o que estava passando dentro de nós. De repente, nós tínhamos momentos de altos e baixos que nós não entendíamos muito bem por quê, e simplesmente aquilo ficava bloqueado, e eu vou para depressão, vou para uma série de outras coisas, e não sei nem por que eu estou fazendo isso. E aí é a hora que a gente se pergunta, peraí, tem algo de errado nessa história, né? Por que nós não conseguimos, na maior parte do tempo, parar e olhar para nós mesmos e dizer para nós o que nós sentimos? Não o que nós deveríamos estar sentindo em função de algum outro interesse, mas o que realmente a gente sente. A gente nunca sabe disso. Por que nós temos uma situação em que todo mundo, a dor é uma situação mais forte? Por quê? Porque nela você sente a dor, mas você sente a dor e não sabe o que na realidade
foi construído para gerar essa dor. Por que que eu acabei chegando nela? São coisas que eu trago de vidas passadas, são processos que acumularam na nossa jornada atual. O que está acontecendo? Por que que eu estou vivendo esse momento como assim confuso? Ainda na avaliação da emotividade, na natural escalada para os níveis de consciência lúcida ou de transcendência do seu. Como é que é? Eu me perdi aqui. Ah, sim, a caminho das conquistas cósmicas através das suas diferentes etapas. É justo examinar-se. A. Como se reage diante de si próprio. B. Qual a conduta em referência ao próximo? C. De que forma desenvolver os valores íntimos em relação aos si e aos demais? O que, é que nós estamos achando de nós mesmos? O que, é que nós sentimos sobre nós mesmos? Desde o sentimento mais simples e mais bobo, né? Gosto de mim ou não gosto de mim? E se eu gosto porque gosto, e se não gosto porque não gosto? O que, que me afeta? Quais são os problemas que me agridem? O que estou passando que não consigo lidar dentro dessa situação? Então, ah, como é que eu me relaciono com o próximo? Eu me relaciono, eu mantenho a aparência, eu faço um jogo de cintura ali para poder fazer o marketing necessário, ou eu realmente consigo trocar sentimento, trocar emoção, saber ouvir e saber entender o que o outro está dizendo e fazer com que o outro também entenda o que eu estou vivendo. É, e desenvolver os valores íntimos em relação ao próximo. Nós temos uma dificuldade enorme na nossa sociedade de desenvolver esses sentimentos realmente. Né? Nós podemos ser amigos do pessoal, todo mundo participar do mesmo grupo, mas ser mais ligados e mais respeitosos dentro daquilo que se diz sensação e sentimento, a gente se afasta. As pessoas não se aproximam, elas têm medo dessa proximidade. E isso é uma coisa muito complicada, porque foi para isso que nós viemos para cá, para reaprender a conviver com as pessoas, para aprender a nos conhecer e conhecer ao próximo. O que é emoção? A palavra emoção pode ser simplesmente definida como uma aplicação de movimento, tanto metafórica como literalmente, aos sentimentos fundamentais. Emoção é aquilo que está dentro de nós que nos faz nos mover. Todo momento você reage a um processo emocional. Nós somos sempre razão e emoção. Quando não somos, nos complicamos. Né? Agora, quando nós temos equilíbrio entre razão e emoção, a gente interage. E você sente, e o seu próprio organismo diz quando ir ou quando não ir. Agora, a maior parte do tempo, nós nos defendemos através da razão e não interagimos com o próximo. As emoções não são inerentemente positivas ou negativas. Em vez disso, elas constituem a fonte mais poderosa de orientação, autenticidade e energias humanas, e podem oferecer um manancial de sabedoria intuitiva. É através da emoção que você capta o que está acontecendo à sua volta. É através da emoção que você percebe a energia que te cerca. É o processo da emoção que te atrai ou te repele de alguma situação. Depois você racionaliza em cima. Isso acontece no automático. Então você vive um momento de emoção, você vive um momento de tensão, e repentinamente aquilo mexe com você, e aí você racionaliza o que tem que ser feito naquele instante. E aí você começa a equilibrar as duas coisas. Se eu sou só emoção, eu não vou conseguir racionalizar nada e vou pirar na hora. Se eu sou só razão, eu vou tentar botar as coisas no quadradinho e não levar para frente. Né? E aí, como é que fica? Nossas emoções, tanto ou mais que nossos corpos e mentes, contêm nossas histórias, cada linha e verso de cada experiência. A compreensão profunda dos relacionamentos que tivemos. Elas abarcaram o sentimento de quem somos e entram em nossos sistemas como energia. Energia, como aprendemos, não se cria nem se destrói. Flui. Essa energia é a fonte primordial de influência e poder. Verdade. Quando ela se transforma nessa energia, ela está trazendo o seu processo de vai, mexa-se, levanta, realiza, ou empaca. Né? Vamos lá. Emoção igual a energia. A emoção é uma fonte de energia que continuamente flui através de você.
movimentando uma confluência de profundos processos que afetam todos os aspectos de sua vida. Quando você desenvolve sua inteligência emocional, você muda a forma dessa energia, modificando assim a sua maneira de trabalhar, viver e de se relacionar, porque isso passa a ser mais verdadeiro, porque essa troca passa a ser mais sentida. Nós não estamos mais naquela situação de virarmos só personagem. Tem um ser humano dentro dessa personagem. E dentro de nós, seres humanos, existe um espírito que nos trouxe para cá. E esse espírito está lá com essa essência. Ele está construindo esse caminho. Hum? Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera da queixa, das frustrações, dos tormentos, que são resquícios do período egoístico, ultrapassado para viver as excelências de cada momento, ou de cada momento novo, e de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedade pela manhã. Sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pela manhã. Fácil, né? Muito fácil para nós fazermos isso, né? Nós estamos sempre lamentando o ontem, esperando amanhã, e na maior parte das vezes não vivendo hoje. E isso faz com que nós fiquemos longe das nossas emoções. Que nós troquemos o nosso contato com as pessoas por alguma coisa mais material, mais, né, mensurável. A inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções como uma fonte de energia, informação, conexão e influências humanas. Tá? Então nós temos tudo isso na nossa inteligência, só que nós não usamos. Está lá embutido na maior parte das vezes. Certo? Eu ter a capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicácia das emoções como uma fonte de energia é criar esse autoconhecimento, é ter conhecimento de você mesmo, é você saber o que que você sente, é você saber aquilo que te atrai e aquilo que não te atrai, é você entender as coisas que na realidade você sonha construir dentro do seu emocional. E aí você vai usar a sua razão para que essa energia possa apresentar-se e desenvolver-se. É esse feedback do coração que acende o gênio criativo, o mantém honesto consigo mesmo, molda relacionamentos, a bolsa da confiança, proporciona uma bússola interna para a sua vida e sua carreira. Orienta para possibilidades inesperadas e pode mesmo salvar você ou sua família de um desastre. É real. Quantas famílias já não nos vimos que se destruíram por raiva, por negação, por não querer pegar o outro, um achar que o outro que é o culpado da situação, e a família se destrói ali. Aliás, é o que eu estava vendo esses fins de semana da Páscoa. Aproveitei para ver um monte desses seriados de TV. Todos eles é a mesma coisa, né? Quer dizer, tem sempre alguém percorrendo alguém, alguém matando alguém, alguém correndo atrás de quem matou, certo? E todo mundo sofrendo por causa do mesmo processo. Eu falei, tem alguma história meio estranha aí. Então, vamos fazer com que nós possamos usar nossa inteligência emocional para salvar, para construir algo, não para levar para trás. É a inteligência emocional que nos motiva a buscar nosso propósito potencial únicos e ativa nossas aspirações e valores mais profundos, e deixam ser algo a respeito de que pensamos e passam a ser vividos. Você pôs em ação. Você começou a fazer a coisa acontecer. Você começou a perceber que o teu drama todo é você parar. É você achar que o mundo te persegue, que as coisas não te frustram e não acontecem do jeito que você imaginava que ia acontecer. A hora que você para e acorda, e que você vai à luta e começa a buscar o que você realmente queria, as coisas mudam. Não foi assim, Guilherme? Antes era só andar para trás, não andar para frente. Né? Vamos botar a cabeça no lugar e vamos olhar para nós mesmos e observar o nosso sentimento, a nossa emoção. A honestidade emocional. Essa é aquela que cutuca a gente o tempo todo. Quando existe verdadeira sinceridade interior,
ela é externamente compreendida pelos corações das outras pessoas. Isso é uma mensagem do Lao Tse. Ser emocionalmente honesto exige que você dê ouvidos aos fortes sentimentos da verdade interior que surgem em grande parte do centro de sua inteligência emocional, por estar diretamente ligado à sua intuição e consciência. Conhece aquela situação que você sente o processo, alguém te propõe alguma coisa, você fala, vai dar certo. Mas se eu vou montar dentro do meu jogo de interesse, mas se o senhor falar que não, vai ficar chato. E aí eu vou criar um problema maior. E não vou perceber nada disso, dessas coisas que você subiu. Eu vou bloquear minha intuição e consciência. Ela começou já me dando essa sensação, já me dando perceber que as coisas não iam bem. Que alguma coisa precisava ser feita. Mas a gente foge com tranquilidade desse processo. Mete a feedback, para quem não sabe, que feedback é o retorno, né? O retorno do andar os pés para. Todo sentimento é um sinal. Toda emoção é um despertador para chamar a sua atenção, com o objetivo de esclarecer coisas, descobrir e ampliar suas habilidades, agir ou tomar uma posição. Quantas vezes a gente não percebe isso, né? Tem uma série de objetos que você tem dentro da sua casa, que você pôs lá dentro, e que aquilo tem um sentido muito especial para você. Mas hoje está lá, e muitas vezes cheio de poeira, né? Está guardado. E você não sabe nem por que que aquilo está guardado. Você se perdeu no meio da história. Quando você para e olha para aquilo e você realmente dá uma meditada na história, você tenta entender dentro de você por que que aquele objeto está ali, você vai descobrir que ele tem uma mensagem muito maior. Ele tem uma situação muito mais intensa sendo apresentada ali. Eu sou o rei de guardar porcaria, né? Então, de vez em quando, eu preciso fazer faxina. Pense em suas próprias experiências no trabalho, na vida, nos relacionamentos. Temos nossos limites e implicâncias prediletas, né? Pense em uma situação difícil quando as coisas começam a ficar inconvenientes. Lembre-se de como você rapidamente começa a sentir os primeiros sinais de emoção. E por que esse feedback emocional é importante. Nós sentimos isso, né? E começamos a pensar, começamos a ter implicância com aquela situação, mexer com aquela situação, querendo pegar um pescoço do outro, não sabendo nem por quê, e nem sem parar para olhar para dentro para ver o que estava acontecendo e perguntar: ops, você está atrapalhado, está com dor, o que que acontece? Não.
Fica um ruminando de um lado e o outro ruminando do outro. Constrói-se alguma coisa assim. Ficamos lá, Lula e o outro menino lá, como é que é o nome dele? O ex-presidente. Hã? Bolsa, Bolsonaro. Né? O Lula e o Bolsonaro vivem lá, tentando um cutucar o outro de alguma forma. Isso está construindo o quê? Vamos lá, Érica. Questione-se. Isso é uma das coisas que a gente detesta fazer, fala a verdade. Vamos nos questionar. O que você deveria fazer de modo diferente para administrar melhor essa situação específica? Antes de eu reclamar, xingar, brigar, bater a cabeça, né, bater o pé no chão, que tal fazer uma perguntinha simples? Né? Como é que eu vou administrar o que aconteceu? Aliás, até eu vou começar a descobrir por que que aconteceu. Né? O que os outros podem fazer para ajudá-lo a retomar a conversa ou a reunião quando você se sente bloqueado ou paralisado? Eu dou permissão, eu dou condição para que essa troca existe? Ou aquela mesa é um monte de gente medrosa que quer se posicionar, eu sou melhor, e não consegue trocar com nada nem com ninguém? A gente gera a própria doença. Seja essa doença emocional, seja essa doença física, seja espiritual, nós geramos a nossa doença. Porque alguma coisa está nos apavorando. Sinais. Um dos sinais de proeficiência emocional é, de fato, a capacidade de transcender a impulsividade e orientar apropriadamente o modo como se reage à emoção. Autocontrole emocional depende, em parte, da capacidade de superar a impulsividade em prol de um objetivo importante baseado em seus princípios pessoais. Com responsabilidade emocional, você pode optar por deixar os impulsos passarem e reagir ao invés disso com empatia e credibilidade. Essa é a arte, mas a mais difícil. Não é essa que é fácil. Nós vamos nos mover e mobilizar as coisas através da empatia e da credibilidade. Mas nós queremos a mágica. Nós somos loucos para ter um mágicozinho lá que resolve a nossa coisa, certo? E faça a mágica e a gente soluciona o nosso problema. Não tem. Nós queremos vir à casa espírita e que o espírito nos diga o que vai acontecer conosco e o que é que a gente vai conseguir com isso. E ele vai resolver o nosso problema. Aí quando ele vira para nós e diz assim: reza, minha filha, reza que você precisa rezar. E aí eu digo assim: porque era para rezar, eu já sabia, agora eu queria saber qual era o caminho para chegar nisso. Porque isso não faz com que eu não paro para pensar em mim, certo? Para desenvolver esse autocontrole, para olhar os sinais que estão à minha volta e que estão me mostrando o quanto eu sou responsável por todas aquelas confusões que estão ali. Eu estou ocupando o mundo, mas tudo que está acontecendo comigo é consequência. É consequência da minha ação, da minha inação, da minha falta de percepção das coisas, por eu estar só fantasiando o negócio e não vendo que eu podia estar mexendo nele. Uma estratégia de 3 passos para aprender a administrar energia emocional. Primeiro passo: reconheça e sinta a emoção. Não negue ou minimize. Assuma a emoção. E ensina seus filhos também a fazerem isso. Certo? Eu acho que a coisa terrível que foi na minha vida foi que eu tinha uma mãe que era extremamente dura e cheia de regras. Certo? Eu, muito mais tarde, fui descobrir que aquilo era uma maneira que ela tinha de tentar mostrar para a sogra que ela sabia fazer as coisas que a sogra achava que ela não sabia. Então passaram as duas a vida inteira sofrendo de bobeira. Né? E ela tinha uma mania assim, quer dizer, eu me lembro de eu ter que lamber uma parede porque eu tinha arriscado aquela parede. Eu tinha 5 aninhos. Aí eu nunca mais lambi a parede, é claro. Não porque naquele tempo você só não tinha tinta moderna que tem hoje, você tinha cal, né, com com aquelas cores que eu punha misturar para dar cor à tinta. E aí, aquilo era ruim para danar, né? Não, lambe até tirar a marca do lápis que você pôs na parede. Né? E assim ela achava que ela estava cumprindo as regras para poder me educar. E isso criou uma série de problemas até um determinado momento que eu falei, chega. Mas eu falei, chega para mim mesmo, porque eu dava chance para que aquilo acontecesse.
E escute a informação, o feedback que as emoções estão lhe passando, né? A emoção está te passando. Oriente ou canalize a energia emocional para uma reação construtiva e apropriada. É para apropriada, é construtiva, é emocional e é racional. Será que a gente vai lembrar disso? Observe. Tudo que provoca fortes sentimentos de medo tende a sufocar as ideias. O medo solapa a confiança e destrói as alianças, gerando um clima de insegurança, desconfiança e sabotagem. Toda ação feita na presença de outras pessoas deve ser praticada com algum sinal de respeito aos que estão presentes no local, né? George Washington. Na realidade, tudo provoca fortes sentimentos de medo, tende a sufocar as ideias. É verdade. Tudo que você começa a ter medo de realizar vai matar aquilo. Você não vai saber se posicionar. Toda ação feita a partir do medo só vai sofrer. Não vai ter prazer. Você está com medo nele o tempo todo. As emoções são um sistema de sinais e uma fonte de informação e energia. O sistema de sinais emocional destina-se a ajudar-nos a ser a melhor pessoa possível. O problema é que cada um de nós vive uma corrente de impulsos e informações emocionais, alguns dos quais são brilhantes e apropriados, outros não. Para ter sucesso, precisamos canalizar e controlar essas energias. E sempre que possível, dirigi-las para alguma coisa construtiva. Aonde você está dirigindo a sua energia? Para onde você está construindo alguma coisa positiva? Ou você está o tempo todo brigando com você e com o mundo à sua volta? Para onde você quer construir esse caminho? O que é que você realmente sente? E não o que eu acho que os outros deveriam sentir a meu respeito. E nós fazemos isso. Nós ficamos na espera de que o outro nos demonstre o sentimento dele, para daí nós fazermos alguma coisa de positivo. Isso é péssimo. É aí que eu gero a dependência. Eri, reflexão. É preciso coragem para reconhecer o que se sente, especialmente quando isso vai contra o que os pensamentos vêm tentando racionalizar. Mas essa é a conjuntura em que nasce a alfabetização emocional. Quando se aprende a permanecer consciente dos pensamentos enquanto se dá atenção à voz interior. Você está consciente do que você está pensando? Você está só pensando, as coisas estão te cutucando, você está brigando comigo e não está trabalhando as coisas dentro de você. A alfabetização emocional é quando se aprende a permanecer consciente desses pensamentos, enquanto se dá atenção à voz interior. Isso é fácil? Não é fácil. Somos o rei de fugir disso. É. Reforma íntima. Se faz a partir do autoconhecimento, se desenvolve pela empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa é a grande verdade. Se nós conseguimos ser empáticos com o nosso semelhante, e veja, não é ser igual a ele, mas é ser dentro de mim, como é que eu reagiria àquilo que o outro está vivendo? Qual é a sensação que aquilo me dá? Se eu começar a trabalhar isso, eu começo a mudar minha atitude, a mexer as minhas coisas e tomar um outro caminho. Vamos pensar nessa história, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês.